Vamos lá, né? O final de Jujutsu vai ser difícil e ruim. Ele habla, tá? Linkzinho vai hablar mais uma vez. Eu sei que sempre no começo desses vídeos aqui tem uns desavisados que entra porque gostou do título e não tá lendo o mangá de Jujutsu, então fica aqui o aviso só para os desavisados. Esse vídeo aqui tá entupido de spoiler de Jujutsu Kaisen. Ah, Link, mas você deixou um spoiler no título, na thumbnail, não sei o que. Irmão, se o Bruno Bandeira pode, então eu também posso. Tá escrito bem aqui nessa parte aqui do regulamento, tá vendo só? Certo, então, maravilhoso. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime. E como é que vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Porque, meu Deus, pra quem acompanha as últimas semanas de Jujutsu Kaisen aí, coisas estão levemente esquisitas, né? Pro pessoal que tem acompanhado os últimos meses e as últimas semanas de Jujutsu Kaisen, várias delas têm sido bastante movimentadas, né? Praticamente toda semana, todo capítulo novo de Jujutsu Kaisen que tem lançado nessa última etapa tem sido bastante comentado na internet, assim como vários mangás aí no seu ato final, digamos assim, né? Tivemos uma sequência muito boa aí de bons capítulos com coisas interessantes. Meu mano Itadori ganhou 54 milhões de poderes nos últimos Não ganhou não, mas beleza. capítulos. Vocês gostaram, inclusive, do Itadori usando a expansão de domínio dele? Nossa, eu achei mó estiloso, mano, a pose e tal, mó bacaninha. Enfim, Pô, guerreiro, não vai ter um puto pra dizer, com respeito ao Linkzinho, é o puto hipotético, tá, Linkzinho? Não vai ter um puto pra dizer que, porra, ele conseguiu o poder porque o cara ficou um tempo dentro dele. É um problema? Não vai ter um cidadão pra tocar nesse assunto? Sério mesmo? Não. Pô, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Caralho, eu tô embasbacado que não tem um cidadão pra tocar nesse assunto. Caraca, velho. Não... Ai. É que eu tenho que ler também, né, foda? Tem que ler o balão, é difícil. Bastante pouco tempo atrás, por sinal, que as coisas têm acontecido. E de qualquer forma, mesmo que a gente tenha tido uma sequência de capítulos bem interessante nas últimas semanas, isso tudo veio-se por água abaixo para algumas pessoas quando do nada, no meio da luta, foi anunciado pelo Giga. É o scan do Beyblade. Esse é o scan do Beyblade. É o scan do Twitter, né? Que o cara posta o capítulo no Twitter. Então, vários caras dentro dele. Esse é vazado no Drive. Sim. Eu li e é esse mesmo. Caraca, mas isso é muito cracudo, papo reto. No Tami e pelo pessoal da Shonen Jump, faltavam 5 capítulos pro final de Jujutsu Kaisen. Na verdade, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, faltam 4 capítulos pro final de Jujutsu Kaisen. Eu sei que geralmente quando a gente tá acompanhando o arco final de uma história, é normal a gente saber que a parada tá cada vez se aproximando mais do final, mas é claro que depois de uma luta de 40 e poucos capítulos do Sukuna não sinalizando que ele vai cair nos próximos 30 anos, acho que as pessoas ficaram levemente surpresas e um pouco chateadas, né? Porque eu achei estranho. Achei bem esquisito. Eu não sei, ele não consegue. Ele arrancou o braço, o cara tá com um buraco no peito. Eu não sei mais o que precisa. Porra, o anúncio saiu no penúltimo capítulo que você leu, que já é o Itadori falando, porra, eu tô com pena, mas desde que eu abri meu domínio eu sei que eu vou te matar. Mas eu tô com pena de fazer isso. O cara tá puto e foi humilhado. O que faltava? Que bagulho é esse? Tu tá achando que tá com pena de mim, fiado? É isso mesmo? Tá dando esse soco aí, mas não quer me matar. Depois de tudo isso? Mesmo? Pois é. E cadê o vídeo do Marco falando como assim? Só faltou 5 capítulos. Faltou, né? Que a história ia acabar. E muitas também acabaram ficando um pouco preocupadas, visto que recentemente a gente teve o final de Boku no Hero, não foi tão bem aceito aqui pelo pessoal no Brasil, mas enfim, hoje eu tô aqui pra poder falar justamente sobre isso com vocês, por sinal, sobre toda essa etapa final aí de Jujutsu Kaisen, o que a gente pode esperar desses últimos 3 capítulos aí pra acabar. Será que as coisas vão ser de fato boas agora? Vão ser ruins? Será que a gente vai ter um final meio mediano? Bom, de qualquer jeito, não esquece por sinal de se inscrever aí no canal pra ajudar a gente. Eu acho que é uma dessas 3 opções. E tendo dito isso, vamos nessa, vai. Senta aí e vem mediano. comigo. Finalizações. Finalizações são difíceis. Eu me lembro que faz pouquíssimo tempo, desde o momento onde a gente tava vendo o arco final de Boku no Hero Academia. E depois que o autor já tinha finalizado a guerra final, tinha finalizado a grande maioria das lutas, os personagens já tinham se curado e já estavam ali em um momento onde eles estavam em uma vida mais instável. Ele ainda assim quis falar que a história não poderia simplesmente acabar de uma hora pra outra. Ele ainda precisava fechar algumas coisas que ele tinha construído na história. Então ele foi lá decidido a fazer mais uns 5, 6 capítulos pra poder levar a história adiante até que a sua finalização chegasse. Coisa que aparentemente não vai rolar com Jujutsu Kaisen. Gege Akutami, o criador maluco de Jujutsu Kaisen, simplesmente anunciou... Calma aí. Ele é maluco. Cuidado com o Linkzinho. Primeiramente, o texto do Horikoshi eu vou fazer um epílogo mais longo do que o normal, família, pra fechar a história. E são 3 capítulos.
Poxa. Que faltavam 5 capítulos, mesmo com o Sukuna nem tendo caído, faltando 4 capítulos pra história acabar. Em teoria, parece que ele caiu no último capítulo, mas a gente nem sabe direito se vai rolar ou não. Tipo, quais são as chances de, sei lá, os caras matarem o Sukuna no capítulo final, voltarem pra casa e a história acabar? É isso, a tela de crédito sobe e a gente vai embora pra casa. Muitas pessoas, é claro, que acompanham o Jujutsu Kaisen há anos, sabem como o Gege é um escritor meio seco na hora de fazer algumas coisas, em algumas introduções e tudo mais, né? Principalmente as pessoas sempre reclamaram bastante disso a respeito de mortes que aconteceram na história, né? Personagens que morriam de uma forma meio seca do nada, que nem dava pra você saber se o personagem tinha ou não tinha morrido, se ele tinha ou não tinha desaparecido, ou se tinha encerrado alguma coisa ou não. Esse aí ficou com... Esse ficou dúbio, hein? Esse ficou dúbio. Quando ele explodiu, ninguém falou que... Não deu pra saber. Que ele não tava mais respirando. O moleque lá... Eu não lembro desse texto. Segundo, terceiro arco eu também não sabia dizer. O Nanami, ele só explodiu. Você viu ele internado e aí a linha ficando reta? Eu não vi. Porra, uma das cenas mais cringe de Boku no Hero que você citou aí. Puta que pariu. Como, por exemplo, o próprio Kenjaku, vamos supor, né? Que quando ele morreu e a cabeça dele foi arrancada, todo mundo ficou pensando que ele ia voltar. E agora, com esse anúncio de que faltam 5... Eu tô muito triste que vão proibir a morte na revista Andinha. Porra, pior que não, ironicamente, né? Mas aí... Pô... Literalmente decepou a cabeça do Kenjaku. Tem a cena. Eu acho que vão deixar matar, mas não vão deixar matar muito. Vão deixar matar pouco. Porque matar também foi um dos que fez vender muito, né? Eu tô curioso pra ver. 5 capítulos pra acabar a história, meio que ficou cravado que não. E muita gente só ficou muito triste por poder perceber que, tipo, acabou a história do Kenjaku. O plano dele, que aparentemente ele ia entregar alguma parada pro Sukuna, e isso ia ter alguma significância no futuro. Ele entregou. Ele entregou. Ele entregou. Mas é sempre assim, guerreiro. O cara tem uma reclamação que talvez faria sentido. Mas aí não faz sentido porque ele fala alguma parada que aconteceu. É sempre assim. Foi o vídeo do Piscine foi a mesma coisa. Você que tá no YouTube aí que não viu, eu não sei a sequência certa. Mas se já tiver saído o vídeo do Piscine, volta lá no vídeo do Piscine. Se não tiver saído o vídeo do Piscine, você espera que vai sair e você vai entender. Pode ficar tranquilo. Aparentemente não, a história só vai acabar mesmo. Eu sei que pessoas que são geralmente fãs de Jujutsu Kaisen sempre falam muito sobre isso, sobre essa coisa do Gege tá escrevendo bastante rápido e tudo mais. No entanto, gente, eu acredito que até pra quem goste bastante de tudo que acontece em Jujutsu, dos acontecimentos, das mortes, pessoas tipo eu, por exemplo, que eu sou fã da história e reclamo bem pouco de Jujutsu pra falar a verdade, eu acho que até eu e outras pessoas a gente pode parar um pouquinho e admitir, que essa última etapa do mangá, esses últimos capítulos, eles estão sendo um pouco corridos demais. Não tá passando essa sensação de que, tipo, tá bastante rushado? Que o Gege parece que tá indo o mais rápido possível pra finalizar a história? Pelo menos na minha visão, parece que tá bastante. Ele fez 50 capítulos dessa luta. Não. Eu nunca vou compreender a luta final de 50 capítulos e ser rushado. Não, nunca vou. Lembro de algumas coisas que foram introduzidas aí nos últimos capítulos da história que mal acabaram durando poucos capítulos e que são, tipo, parece que iam ser ideias legais, mas acabaram não dando em nada. Como o próprio fato, por exemplo, do Yuta ter voltado no corpo do Gojo. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, falando sobre como era... Mas foi explicado o plano inteiro. O que mais precisava? Tinha que ser em 5 capítulos pra fazer sentido? Eu não sei. Ele explicou... Pô, se teve um bagulho que ele explicou foi isso. Teve a porra do flashback dele conversando com o Gojo, velho. Foi até longo, se você parar pra pensar. Era uma jogada interessante e podia dar em algo muito curioso, né? O Yuta agora ia ter um corpo ou não ia ter um corpo e tal. Toda a questão dele estar no corpo do professor dele poderia ter um desenvolvimento legal, só que meio que tudo isso só serviu pra... Mas teve. Tem todo momento do próprio Yuta se questionando de quanto ele virou um monstro pra enfrentar o Sukuna. E ele tá destruindo a memória do próprio professor. Pra 3 capítulos de luta, onde o Yuta conseguiu soltar 2 golpes ali no Sukuna e caiu. Até mesmo coisas que a maioria das pessoas gostaram, por sinal, e acharam muito interessantes e surpreendentes, tipo, eu tava suave jogando um videogame nos últimos dias, esperando que o último capítulo saísse, e de repente fui bombardeado com a notícia de que a Nobara tava viva. Eu sei que 99% das pessoas que leem Jujutsu já tinham aceitado o fato de que a Nobara morreu em Shibuya, e era isso. E do nada o Gege trouxe ela de volta. Apesar dos pesares, sim, isso é uma ótima notícia,
Pelo menos pra mim foi uma ótima notícia porque eu gosto da Nobara, então eu fiquei feliz que ela voltou. Muitas outras pessoas também ficaram felizes que ela voltou, principalmente porque ela era uma das amigas mais queridas do Itadori. Desde a primeira temporada, né, eles tinham aquela coisa de compartilhar o mesmo neurônio e serem burros do mesmo jeito. Então é muito legal saber que pelo menos o Itadori não vai terminar a história 100% sozinho, ele vai ter pelo menos uma, duas amigas ali que vão ficar com ele até o final, o que é fofo e, graças a Deus, né, o cara já tinha perdido absolutamente tudo durante os últimos 200 capítulos. Alguma coisa de felicidade tem que ter no final dessa história. Mas mesmo assim, a gente não pode se negar a dizer que tipo, construção pra isso só não existiu. A Nobara simplesmente voltou do nada nos 45 do segundo tempo sem que ninguém esperasse isso. Você foi morto? Infelizmente fui, mas sobrevivi. E eu acho, gente, que a razão pra isso ter acontecido de fato deve ser principalmente questões de saúde, jovens. Eu sei que não é muito bacana. Gente, por que vocês não podem analisar o que vocês estão lendo? Fica falando um monte de coisa que nem acontece e aí fica com essa porra desse inventismo do inferno. Caraca. É só análise metanarrativa, é o editor, é a doença hipotética. Caraca, velho. Pelo amor de Deus, velho. É o especulismo, exatamente. Caraca. Pô, que dificuldade de falar, pô, não gostei muito disso aqui. E vida que continua. É que também o BR tá pouco se fudendo pra isso, né? O BR, ele gosta da mesa de bar, da mentira, do programa esportivo. Aí tem que inventar. Tem que mandar, chama aqui o Real Madrid pra jogar a Série B, pra ver se ele ganha. Que é basicamente o Giga tá cansado. Ficar especulando coisas sobre a saúde pessoal ou então a vida pessoal dos criadores de mangás, como Gege, mas especulando? Kutami e tudo mais, mas eu acredito que os sinais se fazem presentes desde muito tempo, principalmente com mangakas japonesas. Tá cansada faz tempo então, né? Quantas vezes a gente já não viu aí o Gege ter que lançar capítulos que... No geral, eles estão sempre doentes. Eles estão. É o cansismo, né? Não estavam nem... E eles ficam doentes por muitos anos, né? Que vive até os 90, né? Então é muito tempo doente aí. Nem prontos direito, porque não deu tempo dele desenhar o mangá todo, e aí o capítulo teve que sair no rascunho, por exemplo. Recentemente aí agora, em 2024, depois ali da parte da luta do Yuto e tal, a gente teve um hiato no mangá de Jujutsu. O Gege ficou praticamente um mês aí sem lançar nenhum capítulo e voltou do nada. Teve uns capítulos que foram lançando com bem pouquinhas páginas, né? Tipo, capítulo de 8, 9, 10 páginas, por exemplo, que é bastante abaixo. É o mesmo assunto. Do que geralmente é lançado, talvez por menos tempo pra poder desenhar, talvez porque tava com algum problema. A gente sabe que o mangaka japonês problema de saúde. Você leu a notícia. Pois é. Mas aí você só lê pra, né, virar cenebrão. Realmente os caras só param de trabalhar quando eles estão muito doentes, morrendo. Se não for minimamente tipo, isso, eles não param. Akira que morreu aos 40 assim, quando ele terminou Dragon Ball. Tava lançando mangá doidada nos últimos anos aí. Eu acredito que esse tipo de coisa tenha sim, de fato, prejudicado o ritmo da parte final da história, e eu também acredito que talvez tenha sido um fator... Eu também acredito que talvez. Eu acho que essa é a frase que resume aí o fandom. Determinante aí pro cara ter decidido terminar a história assim tão rápido, sabe? Até porque eu sinto, jovens, que tem muitas ideias que estão sendo colocadas aí na história, que a ideia é colocada porque é uma ideia bacana, ela é introduzida e depois ela acaba não dando em nada. Em pouquíssimos capítulos ela é jogada de escanteio. Tipo aquela ideia do Yuta, como eu falei pra vocês, por exemplo, que eu esperava que pelo menos uns 5 capítulos ia ficar aí com essa dinâmica legal do Yuta no corpo do Gojo e tal. E não aconteceu. Sendo bem sincero pra você. Quase. Tá difícil. No ritmo do mangá de Jujutsu. Porque não é como se ele começou a escrever assim no capítulo 260, né? Ele escreve assim desde o capítulo 1. De fato. Essas partes de finalização de histórias, elas matam completamente meu lado crítico na maioria das vezes e sempre me... Que lado crítico? Eu não vou opinar, eu vou deixar passar. Que lado crítico? Você é só amor, meu amigo Linkezinho. Você não critica nada, você é muito legal. Fazem olhar pra trás e dar uma olhada no apego que eu peguei com a jornada da história, com aquele universo que foi criado. Eu gosto mesmo não lendo, ver pelo Vigilância faz parecer que ninguém realmente leu os balões. Não, é porque a gente também tem um pouco do babaquismo também. E também, com todo respeito aos nossos amigos aí, né? Realmente eles não leem, né? Mas devem ter pessoas por aí que estão fazendo boas análises. A gente só não encontrou elas ainda, mas a gente vai achar em algum momento. Ou não.
com os personagens. Então sim, finais de história geralmente deixam minha régua crítica um pouco mais baixa. A não ser, é claro, que a gente esteja falando de finais que sejam bastante ruins, ou que genuinamente não me agradem em quase nada. Tipo, Boku no Hero foi um final que eu desgostei bastante, Naruto também foi um final que eu desgostei bastante, por exemplo, mas na grande maioria dos finais eu São sempre os 3 assuntos que você tem. São os 2 mangás que Faltou só One Piece e acabou. Aí One Piece não acabou. pra algumas coisas. O fato da Nobara voltar viva, por exemplo, pra mim foi bem legal. Eu sei que algumas pessoas consideram como covardia do Gege ele ter trazido um personagem de volta à vida, mas tendo em mente que ele matou, tipo, 75% do elenco da história dele, eu acho que na verdade isso é até uma decisão corajosa, por sinal. E como um fanservice, eu aceitei 100% do que aconteceu. Quem aí nunca viu, tipo, uma tirinha ou alguma fanart que o pessoal fez nos últimos anos, a Nobara voltando com aquele tapa-olho, assim, sabe? Tipo, ficando feliz, e aí o Itadori fica feliz com ela e tal. Mano, tem dúzias, centenas de fanarts que as pessoas fizeram da... Novamente, isso é, mais uma vez, meta-análise. Não é análise do que está no mangá. Vocês já perceberam que os fãs de Jujutsu odeiam Jujutsu e só gostam muito do mangá hipotético que tem na cabeça deles? Pois é, o problema é mangá. O problema é mangá. Porque o mangá ele te dá a chance de inventar entre uma página e outra, entre o personagem tá na sala e ele vai pro quarto, você não viu nada, você pode inventar ali tudo o que você quiser. Inclusive que o Gege tá cansado. Da Nobara voltando assim, e ninguém nunca botou fé, sabe? Era só uma coisa que as pessoas achavam que ia acontecer, e aconteceu, que doideira, né? Eu acho que talvez seja até uma tática específica do Gege fazer isso de abraçar alguns fanservices que o público sempre quis ver como canônicos na obra, já que tá tudo finalizando agora, e talvez o final não seja lá tão incrível assim, como a gente estivesse esperando. Sendo bem... Que? Tá bom então. Cara, esse tipo de coisa é que é muito bizarro, porque tipo, é um tipo de coisa que você não vai saber. Porque nem o cara vai saber dizer isso pra você. Na hora que ele escreveu e depois, quando ele for dizer, vai ser outra parada. Nem ele vai saber te dizer. Ele pode te dar um bom caminho, obviamente, né? Mas nem ele vai saber exprimir todos os sentimentos que ele tinha naquele momento. E, inclusive, esse é um negócio que eu não ligo muito pra entrevista, mas esse é um tipo de coisa que eu acho legal. Se alguém chega, pô, mano, o que você tava pensando no final? Tipo, não pra escrever da obra, mas tipo, o que tava passando na sua cabeça ali na hora? Tipo, porra, tem que acabar. Você olha muito o que o pessoal fala, os bagulho assim, sabe? Tu tem um diário aí do que tu tava fazendo nos últimos dias? Isso ia ser maneiro. No ponto de vista, não a obra em si, ela tá feita, mas do lado do autor, sabe? Tipo, o que tava rolando ali na cabeça dele, sabe? Pra tomar a decisão que ele tomou. Isso é maneiro. Mas isso não faz diferença nenhuma na obra. A obra tá feita, tá lá, e é isso. É o que é. Bem sincero, jovens, eu aceito a grande maioria dos fanservices aí do final da história. Eu genuinamente só gostaria que uma coisa acontecesse para que eu pudesse genuinamente gostar do final. Eu gostaria que as filosofias bacanas do universo de Jujutsu pudessem fechar legal. Se você já viu aqui alguns vídeos do meu canal, como o próprio vídeo onde eu falo... Fechar filosofia? É tema, a gente tá falando de tema. Tô muito curioso. Os vídeos do qual é o tema que também, eu não acho que ele vai fechar o tema de Jujutsu com Jujutsu, mas tudo bem. Pelo caminho que estão seguindo, eu acho que ele vai deixar um final mais aberto. Sigamos. O fato do Gojo ter morrido e tudo mais, a morte do Gojo ter sido... é o tema. É o tema da história, o personagem morre. Entendi. Então não é o outros tema. Vídeos... Olha aí, olha o outro tema então, aí. Não sei lá. Que eu tento falar um pouco mais sobre a parte narrativa da história de Jujutsu. Eu sempre gostei muito do Ninguém vai dizer que você não tentou, tá, ninguémzinho? Isso aqui, eu jamais direi isso de você. Temas, jovens, que foram tratados ali na história de Jujutsu. Toda essa questão do universo dos feiticeiros ser meio bosta, sabe? Ter defeitos ali naquele universo, problemas com o sistema Jujutsu, coisas... Ai, mano, mas você falou que vai entrar em tema e tá falando do Jujutsu. Pô, Linkzinho, não existe esse bagulho não, Linkzinho. Linkzinho, essa escola não existe lá no Japão não, tá? Se tu procurar uma escola de Jujutsu lá no Japão, tu não vai achar não, tá? Pô, ele vai chegar lá em Tóquio e vai ficar procurando a escola Jujutsu, pô. Acho que não vai encontrar não, hein? Não sei se é uma biografia não, hein? Não sei. Que até inclusive foram motivação pra alguns personagens, como por exemplo o próprio Geto, vamos supor, né, que ele foi um personagem todo criado pra poder questionar como o mundo Jujutsu não funcionava, o próprio arco do Itadori, por exemplo, né, deixando de ser um heróizinho fofo e virando simplesmente uma engrenagem do sistema. Muitas coisas legais foram desenvolvidas ao longo... Mas ele é uma engrenagem do sistema desde o capítulo 2?
Ele é literalmente um receptáculo do diabo. E estão deixando o cara lá. Porra. Ele só toma ele só toma consciência. Cara, que doideira. E a partir cara, daí que ele isso, muda, mano? inclusive. Mas enfim. O Itadori era fofo? Claro que era. Ele era da hora, pô. E meio que a gente não sabe como é que ele ficou de verdade, né? Porque ele tava sendo só perseguido, correndo, lutando. Então, tipo, não dá nem pra saber exatamente o que rolou. Uhum. Da história de Jujutsu, que eu genuinamente gostaria que fossem finalizadas de algum jeito, cara. Mesmo que seja uma coisa simples, sabe? Tipo, eu não quero. Vocês perceberam que um monte de gente tá usando essa minha frase, mas o problema, Milton, não é... Tem dois problemas. O cara leu 3 coisas, o grande problema. E o segundo é que o pessoal repete tudo a mesma frase, de tipo, deveria ter mais não sei o quê, deveria ter não sei o quê, porque a gente foi letrado de um jeito americanizado de como as coisas têm que ser. Então, meio que Uhum. não tem muito pra onde fugir, sabe? As pessoas vão chegar meio que nas mesmas conclusões, porque elas foram levadas por todo esse background pop das histórias chegarem sempre, várias histórias serem levadas para o mesmo ponto. Enfim, tem que passar por todos esses caminhos para chegar, né? Para ser bom, para ser ruim. Então, meio que não é exatamente copiar um vídeo de gringo, é meio que as conclusões são muito parecidas mesmo. Porque, né, a gente foi letrado meio que por eles, no sentido de do que a gente gosta, boa parte do nosso gosto é baseado no que o pessoal dos Estados Unidos gosta. Então, não precisa ser exatamente cópia de vídeo americano, não. Nesse caso é só um burrismo que a gente importou mesmo. Importou. Oi? Cortou? Isso, importou. Ah, tá. Não. Sabe que eu queria que lesse Jujutsu se eu penasse? Jurandir? Pô, esse é gigante. Que a história termine só com tipo, a gente ganhou do cara mal, a história tá feita, vamos embora pra casa. O mundo de Jujutsu tem defeitos. E como a derrota do Sukuna pode influenciar pra que esses defeitos mudem de alguma forma? De forma geral. Calma. Só com tipo, a gente ganhou do cara mal, a história tá feita, vamos embora pra casa. O mundo de Jujutsu tem defeitos. E como a derrota do Sukuna pode influenciar pra que esses defeitos mudem de alguma forma? De forma geral. E vocês que estão assistindo aqui? O que vocês acham aí da parte final? Ele não vai... Essa foi a conclusão? Uhum. E a resposta é não vai. Ué? Não vai transformar no mundo melhor. A existência do Sukuna fazia um mundo pior. Esse é o ponto. E o Ama Special, na verdade. Da história. Estão achando interessante? Estão achando, assim como eu, que tá um pouquinho rushado? Ou tô viajando Não. aqui? Bom, não esquece de deixar aí nos comentários, por sinal, gente, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço. Valeu, falei, até mais. Tchau, tchau. Pô, eu vou deixar esses últimos 20 minutos em looping aqui e vou ficar olhando pro teto. Não é possível. Ele meteu essa mesmo. É possível sim. Uhum. Gostou do novo avatar do Linkzinho? Legal, bonito. É bom não tomar. É baseado no Nagatoro, mas agora sem tomar, né? Gastei 20 minutos da minha vida. Mas aí, né? Também não vamos também entrar nesse mérito, né? Como se a gente, pô, estaria fazendo coisas muito legais que fossem mudar o universo. Né? A gente tava falando de desenho, né? Dá uma segurada, né? Dá uma segurada aí. Eu sabia onde eu estava entrando quando eu dei play num vídeo do Linkzinho também. Eu não gastei. Pois é. Até porque tem o que fazer, né? Tempo você só gasta, não tem como recuperar tempo, né? A verdade é que a gente gosta de ser meio babaca. Eu gosto. Eu gosto de ser bastante babaca. Eu gosto. É bem legal ser babaca. É que eu ia falar que eu gosto quando a gente tá usando os termos e a gente usa os termos, né? A gente não inventa o significado do termo e joga o termo como se significasse o que a gente acredita. Acho meio foda. Mas isso é normal do Linkzinho. Isso é todo o vídeo dele. Não é de hoje. Mas eu tô bem impressionado com... Pra além das discussões padrão que o pessoal tá tendo, não reclamar das coisas que estão bem na cara, né? O pessoal não reclama muito do Itadori. Que é o bagulho do... por isso que eu falo, é o bagulho do Naruto. Porque, pô, dá pra reclamar bastante do Itadori ser o filho de não sei quem. Que, pô, tem o cara dentro dele. Um monte de cara dentro dele, brincaram dentro dele, e agora ele tem poder. Aí você lembra o lance do Kenjaku. E tudo isso são questões relevantes. Mas no cerne ali, no que quer resolver, não são coisas importantes, mas ao mesmo tempo não fazem com que você precisasse que a história fosse menos rápida do que ela é. Aí o cara tá brigando que, pô, a história é repetitiva. Mentira. Aí o outro tá brigando porque voltou tal coisa, aconteceu de tal jeito. Porra, aí
já foi respondido. Aí, eu sei lá, velho. É tipo, vira uma... Tem o Juliano levantou ali. Tem um vídeo do Link, talvez o pior vídeo que ele fez foi o de Jujutsu, que é igual Naruto. Porque ele viu 3, aí 3 é igual, ele não tava querendo ler, aí ele fez o vídeo com a bunda e saiu aquela bosta. Todo respeito ao Link. Esse vídeo é uma bosta. É inacreditável. Esse vídeo é muito ruim. É uma pessoa com doutorado faz vídeo daquele. Mas, que é professor, inclusive. Porque, né, também... São seres humanos, né? Então, se tá sem vontade de fazer uma coisa, você pode ser o melhor no mundo, né? Que não vai ficar bom. Então, eu tô aqui provando toda semana. Nunca quero fazer isso, por isso que é sempre uma merda, né? Mas estamos aqui, persistindo. É um mangá que tem diversos problemas, mas ninguém fala dos problemas dele. E vai ter vídeo pra caralho do Consertando o final de Jujutsu, tá? E todos eles vão chegar na conclusão de que deveria ter 50 capítulos a mais. E isso resolveria o problema. Sendo que o mangá que eles gostam, todo mundo não gosta porque ele foi longo demais. O problema do Naruto é que tinha que cortar 200 capítulos. Agora o problema do Jujutsu é porque ele tinha que ter 200 capítulos a mais. Então, assim, é um mangá muito interessante, eu acho, o Jujutsu. Diversas questões ali nele. O pessoal olha pra ele... Quando não quer falar mal dele, olha muito pro Bleach, né? Pra fazer a comparação com o Bleach. Quando quer falar bem, olha muito pro Hunter x Hunter. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os one-shots que ele fez. Porque ele queria muito fazer Jujutsu, então ele fez uns 3 Jujutsu antes. Todos os one-shots dele já estão mirando pro que ele tá pensando no Jujutsu. Eu sinto que é a história que ele queria contar. Essa história é a história que ele queria contar mesmo. Não é... Tirando esse início meio torto, eu até concordo com o narrador que o início é meio... Por mais que tenham coisas legais ali, a parte... Como é que funciona a escola e tal, tem algumas coisas legais ali. E nem é exatamente o ponto, a escola é só um local, né? Não é exatamente... As coisas funcionam dentro da escola, né? Meio que o que é mais importante ali são os grandes líderes do local, né? E como o Gojo quer fazer alguma coisa pra mudar isso. Meio que o início meio que tá te falando que vai acontecer esse tipo de coisa, né? Ao mesmo tempo que esse é o plano dele de fazer isso, né? É o plano dele fazer isso. Só que, do outro lado, ele tá tentando fazer isso com esse grande monstro do outro lado. Ele tá tentando se aproveitar disso. E meio que não deu certo, no final das contas, né? O que ele queria fazer. E ninguém disse que ia dar. E no final das contas eles ficaram com problema. E nesse meio do caminho aconteceram diversas coisas que vão definindo, mas no final das contas, alguns dos grandes ainda, vão continuar lá. Por mais que tenham acontecido coisas que vão mudar definitivamente como esse mundo é. Então tem questões interessantes ali. É um mangá que talvez não vai acabar tão good vibes como geralmente acabam de mangás, né? Da Jump, mas também não vai... Porra, o Sukuna venceu e o mundo acabou. Sabe? Eu acho que eu ia ficar muito surpreso se fosse por esse caminho. Até porque aí sim seria muito esquisito. Os extras... Porra, imagina se fizesse igual fizeram com Bleach. Aquele final gigante, ia ser foda. Porra, o final verdadeiro, feito por fã, muito foda. Muito foda. Bom, mas é isso, né? A primeira semana do sonho, hein? Ainda tem umas 4 semanas de sonho.